lamentado, muitas vezes nós mesmos lamentamos, de nós não termos os cultos presenciais. Mas nós temos a certeza de que Deus está em tudo isso e está cuidando de todas as coisas. Isso que o pastor Samuel acabou de falar, acerca de algumas pessoas estarem se achegando ao nosso ministério, e realmente são coisas que estão acontecendo agora em meio a essa pandemia, porque nós não conseguimos quantificar a magnitude de tudo isso, aonde essas pregações estão chegando. É uma pessoa vai enviando para o WhatsApp de outra pessoa e assim por diante. Mas eu queria frisar aqui a importância de nós congregarmos. Antes de nós entrarmos na palavra de Deus, eu estou há algum tempo já aconselhando um casal e eles não congregam na nossa igreja. Eles se desligaram da igreja onde eles estavam e eu aconselho eles. E há bastante tempo venho conversando com esse casal, falando para eles que eles precisam estar congregando em alguma igreja. Se eles querem se ligar à nossa igreja, congregar conosco, já que eu e a minha esposa estamos aconselhando eles, queríamos receber de braços abertos, com todo amor e carinho, mas que se eles quisessem congregar na região deles, com algum outro pastor, amém também, glória a Deus, mas que fosse importante que eles estivessem ligados ao ministério. E desde o início, quando eu comecei a ajudar eles e a ministrar o coração deles, eu venho falando e frisando isso. E a semana passada eu perguntei, como é que está essa questão de vocês congregarem? Tu vê, a gente ainda não está congregando e tal. E eu disse, como é que está a questão da Santa Ceia? E a questão do dízimo? E a questão do pastoreio, do aconselhamento? Né? Como é que estão acontecendo? Olha, ela me disse assim, o dízimo nós estamos dando na igreja onde nós congregávamos antes, sentindo o coração, e nós estamos dando naquela igreja. Eu disse, amém, glória a Deus. A Santa Ceia, o meu irmão veio no final de semana e trouxe a Santa Ceia para nós. E aconselhamento, o Senhor que está nos dando aconselhamento, né? Então, na verdade, a gente está meio assim. Eu disse, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Por que é importante você estar ligado e congregando em algum lugar? Porque em um lugar você vai ouvir uma coisa, no outro você vai ouvir outra, no outro você vai ouvir outra. Não quer dizer que as igrejas estejam erradas, mas são visões diferentes. E a palavra de Deus diz que o diabo ele anda ao derredor, rugindo como um leão, esperando uma brecha para nos devorar. E muitas vezes nós achamos que essa brecha é um pecado, mas a brecha ela não é um pecado, às vezes é uma distração. Às vezes o diabo usa essas coisas para nos tirar o foco e nos deixar assim, eu pego uma informação ali, eu vou na internet, assisto outra pregação, aí eu vou lá, peço aconselhamento para o pastor Roger, dou o dízimo naquela igreja. E assim o diabo vai trabalhando para bagunçar a sua vida e bagunçar a igreja. É assim que o diabo vem trabalhando. Então, por isso que é importante, você não é obrigado a congregar na Manancial da Graça, você que nos ouve, quem sabe você recebeu esse link, de maneira nenhuma, você pode congregar onde você quiser. E até é importante a gente frisar, se você não gosta das nossas pregações, não gosta de mim, ou não gosta do pastor Samuel, você não tem que congregar, que pode congregar em outro lugar, não tem problema nenhum. A igreja é de Jesus Cristo, cada um escolhe o lugar onde se sente melhor. Mas o importante é nós estarmos congregando. Porque imagina só um pastor, né, cuidando de uma ovelha. Aí essa ovelha vai lá e pula para o pátio do vizinho. Aí aquele pastor daquele outro rebanho ali, ele tem o costume de botar as ovelhas para dormir todos os dias às 7 horas da noite. E esse pastor daqui, ele bota para dormir as ovelhas às 10 horas da noite. Então daqui a um pouco essa ovelha pula para cá, aí a gente começa a pastorear e a ovelha começa a sair, daqui a um pouco ela sai por lá. Você não pode um pouquinho, aí quem se perde. Para que o pastor serve? Para orientar, para guiar, para informar, para abençoar, para orar, para estar presente em momentos de dificuldade, de tristeza, de aflição. E não quer dizer que os pastores estão errados, um discorda do outro, não. As pessoas são diferentes. Eu sou diferente, pastor Samuel é diferente, pastor Onísto é diferente. As pessoas são diferentes. Não é que a palavra de Deus é diferente, as pessoas são diferentes. E às vezes interpretam de uma maneira diferente.
Tá bom? Só queria deixar esse recado, que nesse momento de pandemia está acontecendo muita coisa e é importante nós nos orientarmos, nos ligarmos e estarmos sendo pastoreados por um pastor e uma igreja. Vou tomar um golinho dessa água que já estou com a boca seca. Amém. Glória a Deus por todos que estão nos ouvindo essa noite. Afinal, nós vamos orar. E teve um irmão muito querido da nossa congregação, que nos pediu oração, o irmão Carlos Eli. E teve uma dificuldade essa semana, de saúde. Nós vamos estar orando pela vida dele, irmão muito querido, que nós amamos muito. Amados, hoje eu queria conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a vida de José do Egito. Quando eu falei para minha esposa que ia pregar sobre o José, ela me disse: amor, tu vai pregar sobre o José? O pastor Samuel pregou esses dias sobre o José. E aí, esses dias nós estávamos ouvindo um culto pela manhã, nós assistimos culto pela manhã, agora nós assistimos culto pela manhã, nós assistimos culto de tarde, até agora tem culto à vontade. Nós estávamos assistindo o culto no domingo pela manhã e esse pregador estava conversando sobre José. E esses dias eu recebi um áudio de um culto de mulheres e estava sendo pregado sobre José também. E eu disse: Senhor, por que o Senhor quer que eu pregue sobre José também, né? Poderia pregar tantas outras palavras. Mas o Senhor confirmou meu coração, me dando uma direção para que eu pregasse. E enxergando assim aquilo que Deus tem colocado no meu coração, o que eu aprendo da vida de José. Bom, a história de José, ela é bem comprida. Ela está relatada lá em Gênesis, a partir do capítulo 37, e aí vai em diante, 37, 38, 39, 40, 41, 42, os textos são muito grandes. Eu vou citar alguns dos textos e nós vamos conversar acerca da vida de José. Como muitos de vocês sabem, José era um dos filhos de Jacó, e que de Jacó vem aí a descendência das 12 tribos de Israel. José era um desses filhos. José era um filho mais moço, e a palavra de Deus diz que os irmãos de José, eles tinham ciúmes de José. Tinham ciúmes de José porque o pai amava muito José, porque José era filho de Raquel, da esposa querida dele, que ele amava muito, gostava muito de Raquel. E a palavra de Deus diz que ele era o filho da velhice dele. Então ele gostava muito de José. E por gostar muito de José, ele tratava José um pouco diferente. Tanto que uma vez ele fez uma túnica colorida e deu para esse filho querido. E os irmãos dele ficaram enciumados por o pai dar aquela túnica para o filho e tratar o filho um pouco diferenciado dos demais. E os irmãos não gostavam muito dele. E aí José, um dia, ele me cai no erro, no engano, de contar um sonho que ele teve. E esse sonho está descrito lá no capítulo 37, a partir do versículo 5. E o sonho que o José contou para os irmãos foi assim: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disse os seus irmãos: reinará com efeito sobre nós? Sobre nós dominará realmente? E com isto tanto o mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contudo, seu pai e seus irmãos repreendeu o seu pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-vos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo.
Aqui nós vemos, os irmãos de José já tinham ciúmes dele. Mas José, na sua ingenuidade, da sua adolescência, José tinha 17 anos, quando isso aconteceu, ele contou para os irmãos do sonho que Deus havia revelado para ele. E ele contando esse sonho, a palavra de Deus que por isso o odiaram ainda mais. A primeira coisa que eu vejo aqui de José é que José era um rapaz ingênuo. E ele contou abertamente, e inclusive chamou os irmãos, chamou o pai para contar o seu sonho. O que eu aprendo com isso aqui que eu gostaria de passar para vocês nessa noite? Não são todos os sonhos que Deus coloca no seu coração que você precisa revelar a todas as pessoas, a todo mundo. Quem sabe você tem uma alegria no seu coração, quem sabe você tem uma vontade enorme de falar para as pessoas, de mostrar para as pessoas, de dizer para elas aquilo que Deus tem colocado na sua vida e no seu coração. Mas a palavra de Deus está nos dizendo aqui que os próprios irmãos o odiaram. Às vezes você vai contar coisas para pessoas que as pessoas vão se odiar, vão te odiar por isso. Elas não vão gostar de você por causa disso. Às vezes são coisas que Deus colocou no seu coração, quem sabe a compra de uma casa, quem sabe a compra de um carro, quem sabe a mudança de uma cidade, quem sabe até mesmo uma mudança de um país. E que se você falar em um dado momento para algumas pessoas, e às vezes para as pessoas mais próximas, você vai ser julgado por isso e mais, odiado por isso. Aquilo que Deus coloca no seu coração, guarde no seu coração. Aí você vai me dizer, mas Roger, mas não está na palavra de Deus que ele falou para os irmãos dele? Será que nós não deveríamos falar também? Quero lhe dizer uma coisa, a palavra de Deus, nem tudo que está na palavra de Deus é para nós fazermos. Muitas das coisas que está na palavra de Deus é para que nós venhamos a enxergar aquela situação e não venhamos a cometer os mesmos erros. A vida de Davi teve diversos erros, e nós não devemos cometer os mesmos erros que Davi cometeu, mas nós devemos aprender com os erros que Davi cometeu. Então aqui nós aprendemos que as coisas que Deus coloca no nosso coração, nós devemos guardar no nosso coração. E essas coisas que Deus nos fala é para confirmar lá na frente que realmente era de Deus aquela situação. Quando lá na frente aquilo que Deus lhe falou em secreto acontecer, você vai glorificar a Deus e vai ter a certeza de que era Deus falando. E você vai poder dar glória a Deus com toda a convicção, porque foi o Senhor quem falou o seu coração. E a história de José, ela continua. E lá no capítulo 38, no versículo 5, conta um episódio onde, depois de José ter sido vendido pelos seus irmãos, ele foi comprado por um oficial do Egito, um oficial do faraó. E quando ele é comprado por esse oficial do faraó, acontece uma situação que a mulher do faraó, ela se atira para cima de José, querendo ter relação com ele, querendo ficar com ele. A palavra de Deus diz que José era um homem muito formoso. E José, ele fugiu dessa situação. E quando ele fugiu, a mulher ficou com a roupa dele e saiu gritando aos quatro ventos que José é que tinha intentado contra ela. E por causa disso, chegou Potifar na sua casa, sua esposa foi lá, falou para ele, e o que ele fez? Prendeu José. O que eu vejo nessa situação, que eu gostaria de aprender junto com vocês nessa noite? De que José, ele era um homem honrado. José era um homem íntegro. E a palavra de Deus nos diz que muito mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. José, ele era um homem que tinha poder. Então ele já governava dentro daquela casa. Já na casa de Potifar, depois que ele foi vendido, ele já governava sobre tudo. E mesmo assim, ele podia dizer, não, eu sou o cara.
agora eu tenho status, eu tenho dinheiro. Por que não? Não tem ninguém vendo, está tudo certo, não tem problema nenhum. Por que não? Só um momento, um tempo aqui. Mas José era um homem honrado. José era um homem íntegro. José era um homem temente a Deus. Ele sabia que ele tinha chegado aonde ele tinha chegado, não por mérito dele, mas porque Deus o tinha levado até aquele lugar. Eu quero lhe dizer nessa noite, não importa onde Deus venha te colocar, continue sendo um homem e uma mulher honrada. Seja honrado diante de Deus. Não trapaceie. Não encubra pecados. Não faça coisas fora dos padrões bíblicos, da palavra de Deus. Viva conforme você vivia antes, enquanto você era humilde, enquanto você não tinha posses, não tinha riquezas, não tinha status. E agora que Deus lhe colocou em uma posição, em um cargo diferenciado, continue vivendo no mesmo padrão de sabedoria e conhecimento quando vivia antes. O lugar onde Deus vai te colocar não pode mudar o caráter que Ele construiu na sua vida ao longo de todo o tempo. Você precisa manter esse caráter e entender que a hora que Deus quiser, Ele tira. Se Ele te deu, Ele te tira. A gente precisa ter cuidado e aprender com José. Amém? Uma outra coisa que eu aprendo com José é que José era um homem proativo. Olha que interessante. Eu vejo que em todo lugar que José estava, José prosperava. Mas José só não prosperava porque tinha a mão de Deus sobre ele. Mas José era um cara proativo. José foi preso, José foi jogado dentro de uma cisterna. Depois tiraram ele da cisterna, foi vendido como escravo, aí depois foi para o Egito. Chegou no Egito, aí ele foi vendido para a casa do Potifar. Chegou na casa de Potifar, o que aconteceu? Se tornou governante lá. Ele que mandava, ele que fazia tudo, porque a mão de Deus estava sobre ele. Aí depois ele foi preso, foi lá para dentro da cadeia. Chegou na cadeia, o que aconteceu? Fez amizade com um carcereiro, ficou dono do negócio lá. Ele que cuidava dos presos, a palavra de Deus diz que o carcereiro não fazia mais nada, ele que fazia tudo lá dentro. Mas me diz uma coisa, e depois quando ele vai para a casa do faraó, ele se torna governador. Agora me diz uma coisa, um cara que é preso e é tirado dentro de uma cadeia, se ele não for proativo, ele vai ser levantado de alguma maneira? Imagina José atirado num canto lá, quietinho, comendo a comidinha dele, sem falar nada. Então acho que alguém ia pegar e dizer para ele, cara, quem sabe tu cuida dos presos aqui? Ia chamar ele assim? Não ia chamar. Eu vejo José aqui como um cara proativo. Eu vejo José chegando lá do carcereiro e dizendo para ele, cara, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que aqueles 3 caras estão lá algemados. Eu acho que tu devia colocar 2 para cá e 3 para lá, que tem uma porta ali, eles podem fugir para cá. O cara, mas é mesmo. Ó, esse cara... quem sabe tu não... Cara, em vez de a gente dar comida uma vez por dia, quem sabe a gente não dá 2, 3, que eles não ficam reclamando de fome. Mas tu vê, é verdade. Cara, o cara era proativo. Quantas vezes nós vemos pessoas que entram numa empresa para trabalhar e reclamam que não são promovidas, reclamam que são mandadas embora. Eu quero lhe dizer uma coisa, você tem feito mais do que aquilo que tem lhe pedido? Não, porque se você não tem feito mais do que aquilo que tem lhe pedido dentro de uma empresa, você está fadado a continuar no mesmo lugar onde você estava. A palavra de Deus nos diz lá em Eclesiastes, assim, tudo que vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Você está dando tudo de si? Você está dando todas as suas forças? Pastor, as coisas não acontecem. Eu estou orando 3 vezes por semana e as coisas não estão acontecendo. Eu disse, tá, então tu já experimentou orar 6? Não. Então vamos orar 6. Não estão acontecendo, as coisas não estão acontecendo. Tá, então quem sabe a gente faz um jejum? Faz um jejum. Então você, mas que hora tu está levantando amanhã?
Às 9h30, sabe? Então, quem sabe a gente levanta às 8, então. Quem sabe às 7, então. Quem sabe trabalhar até às 9. Você está dando tudo de si? Um dia eu me peguei perguntando para Deus, Deus, o que mais que eu tenho que fazer? E Deus me disse, faz mais. Dá mais de ti. Você tem feito tudo. Mas sabe por que nós não fazemos? Por causa da soberba do nosso coração e da nossa mente. Porque nós somos soberbos e achamos que sabemos tudo. Aí eu fico pensando assim, não, mas eu não vou fazer isso porque eu já sei que vai acontecer aquilo. E de repente não vai. Eu não vou pedir ajuda para o fulano porque eu já sei o que o fulano vai me dizer. Eu não vou pegar informação com o pastor lá porque já sei o que o pastor vai me dizer. Então não faz nada. E fica onde está. Fazer mais, querido, é a soberba do nosso coração. Aí sabe o que eu olhei para dentro de mim? Soberba. E um dia minha esposa olhou para mim e disse assim para mim, amor, acho que tu é um pouco soberbo. Ela disse para mim, e eu não gostei na hora que ela me falou, né? Eu me achando um cara tão humilde. Já perdi, né? O cara que se acha humilde é soberbo. Já perdi, amor, acho que tu é soberbo. E eu disse, eu não gostei na hora, né? Eu disse, mas como assim? Acho que eu sou mesmo. Sou soberbo. Eu preciso aprender. Mas tu tem 38 anos, tu é pastor. O que importa? Não importa se tu tem nível superior, se tu é pós-graduado, se tu tem doutorado. Se tu é pastor, se tu é bispo, se tu é vice-deus, não importa o que seja, nós sempre podemos aprender. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, Ele segura, Ele resiste ao soberbo, aos humildes Ele dá a sua graça. É duro, é difícil dizer eu não sei, é difícil pedir ajuda, é difícil se humilhar, é difícil. Quanto mais velho o cara fica, mais turrão fica. Mais velho, mais turrão. Eu sei por mim. Quanto mais velho eu fico, mais eu acho que eu sei das coisas e não sei nada. Aí fico dando cabeçada, cabeça ali, cabeça aqui. Aí, não. O que eu preciso fazer? Me humilhar e dizer, eu não sei, realmente eu não sei o que eu estou fazendo, preciso de ajuda. Preciso chamar alguém para me ajudar. Quem é que pode me ajudar? Bom, meu problema é finanças. Então eu preciso de alguém que saiba finanças. Meu problema é no casamento. Eu preciso de alguém que tenha um casamento exemplar para poder me ajudar. Qual é o teu problema? Então pede ajuda. Chega de gente ficar murmurando. Não, pede ajuda. Nós precisamos ser proativos. E José cresceu porque tinha a mão de Deus, mas era um homem proativo. Ele era um homem proativo. E legal que quando José dá a revelação do sonho do copeiro e do padeiro lá dentro, ele diz para o copeiro o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, depois quando tu sair, eu te revelei esse negócio, mas quando tu sair, tu te lembra de mim lá. Mas te lembra e não te esquece de mim, né? Não te esquece porque... E o José já sabia. Claro, se eu revelei o sonho desse cara, ele sai depois, ele fala de mim aqui dentro e eu estou solto. O cara ele é esperto, ele era inteligente, cara. Ele era inteligente. Não, eu vou revelar esse sonho aqui, tá, vou ficar frio. Não, o cara ele já pensava lá na frente, eu preciso sair desse negócio aqui. Eu preciso sair. Quem sabe você está preso. Eu não sei onde é que você está preso, numa depressão, em qualquer lugar. Mas você está parado, não sabe o que fazer, não faz nada. Eu vou dizer, pega o telefone agora e manda uma mensagem para alguém, pede ajuda. Deus quer estender a mão através da pessoa. Sabe o que a palavra de Deus diz? O cara esqueceu de José. Mas depois de 2 anos, ele lembrou. Pode ser que você esteja pedindo ajuda agora, ou você já tenha pedido ajuda para alguém. Mas eu já pedi, ninguém me ajudou. Faz 1 mês que eu peço uma cesta básica, ninguém me traz. Liguei para o pastor, ele não me respondeu a mensagem. Não sei quem. Sabe o que a palavra de Deus diz? Depois de 2 anos, o cara lembrou de José.
Ah, não, mas para um pouquinho, tem um cara aí que interpreta sonho, agora estou me lembrando dele. Que sacanagem, né, cara? Foi de 2 anos, o cara se lembra do cara. Pá, imagina, eu te ligo, só, me dá uma mão aí, cara. Foi de 2 anos, tu me liga. Pá, cara, tu queria trocar aquele pneu lá. Que barbaridade, cara. Foi de 2 anos. 2 anos o copeiro lembra. E não é que quando ele lembra de José, José faz a revelação lá para Faraó, ele se torna governador de todo o Egito. O cara era proativo, cara. Glória a Deus. Essa é a terceira coisa que eu aprendo com José. A quarta coisa que eu aprendo com José é que José não murmurou em nenhuma etapa do processo que Deus estabeleceu para a vida dele. Tem um processo para mim e para a tua vida. E eu sei que você tem orado e você tem pensado que Deus não tem respondido às suas orações. E você tem falado para Deus assim, pá, Deus, eu oro, eu jejuo, e Deus, tu não faz, Senhor, eu já orei de novo, Por que tu faz isso comigo? Por que a gente murmura? Nós estamos sempre murmurando para Deus. E às vezes eu estou tomando banho, assim, me pego tomando banho pensando, Deus, por que? Deus, é tanta lágrima, é tanta oração. Aí eu olho para o teto da minha casa, assim, sem forro, tava com uma goteira, agora estou arrumando. Estava com uma goteira lá em casa, lá, há anos, lá, Senhor, já fiz de tudo, Senhor, já troquei telha, já botei manta, já troquei tudo, e goteira, já destruí o piso, já trouxe pedreiro, já gastei dinheiro, goteira do inferno que não sai daqui de dentro de casa, Senhor. Murmurações, a gente murmura. Mas é interessante que a palavra de Deus não me relata nenhuma murmuração de José em nenhuma etapa do processo. Ele foi jogado numa cisterna. Ele foi vendido como escravo. E eu quero te dizer que ser vendido como escravo não é aqueles 4 cheques que tu emprestou para o teu cunhado lá e ele te colocou teu nome no SPC, que é aquele carro que tu vendeu e os caras atiraram um monte de multa em cima, que tu está triste, está chateado. Não é aquela conta no banco lá que está no vermelho. No vermelho, entrei R$500 no cheque especial. Palpitando meu coração, não sei o que vai acontecer. Não, José não murmurou em nenhum momento. José foi preso. Só depois de 2 anos o cara foi lembrar dele, lá o copeiro foi lembrado de José depois de 2 anos. José ficou 2 anos preso. Foi acusado de assédio. E José não murmurou em nenhum tempo. Acredito que uma das coisas mais difíceis de nós, como homens de Deus e cristãos, é não murmurar. Porque o povo que murmura o tempo todo, aquele povo no Egito e saía caminhando e murmurando, Senhor, nos trouxe para morrer aqui. Por que Deus nos trouxe para esse lugar? Por que Deus nos trouxe? A terra prometida ali adiante. Ali é a terra ali. E eles passaram, Deus nos trouxe aqui. Enquanto eles mais murmuravam, Deus dava mais uma volta. Mas por que saudade dos melões, dos pepinos, dos alhos, das cebolas lá do Egito. Que saudade daquilo lá. Quantas vezes nós não oramos e pensamos, tu vê, eu fui me converter, né? Deu tudo errado agora que eu me converti. Tu vê lá no mundo, tinha amigo, as pessoas me ligavam. Agora ninguém me liga, agora tu vê, não, isso aqui não pode estar certo, tem alguma coisa errada. Não tem nada errado. A nossa vida, ela tem um processo. E a nossa vida, ela tem etapas a serem cumpridas. E essas etapas é por um propósito de Deus nas nossas vidas. Tinha um propósito na vida de José. E em nenhum momento José murmurou. E o que eu aprendo aqui é que eu preciso murmurar menos. É que eu preciso parar de murmurar. Que eu preciso ser um homem íntegro. Que eu preciso confiar em Deus. Que eu preciso ser proativo. Que eu preciso ser um homem que busca o conhecimento.
que eu não posso ser soberbo, porque Deus resiste ao soberbo, que eu tenho que ser humilde. É isso que eu aprendo aqui com a palavra de Deus. Os que estavam na casa com José, lá na casa de Potifar, eles eram abençoados. A palavra de Deus diz lá no capítulo 39, versículo 5, diz assim: e desde que o fizera mordomo de sua casa e sobretudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. As pessoas que estavam na volta de José, elas eram abençoadas. Onde José estava, as coisas aconteciam, aquele lugar era modificado. Que bênção é nós sermos essas pessoas que modificam os lugares e ambientes aonde nós estamos. E a maioria de nós modifica, ou para o bem ou para o mal. Tem gente que chega nos lugares e acaba com os lugares. É uma carranca, é um peso, é sempre uma murmuração, é sempre uma palavrinha, um palavrão, uma coisinha. Mas tem gente que chega nos lugares e tu não sabe o que é, mas é uma alegria, uma presença. E não importa se essa pessoa tem dinheiro, se ela tem posses, se ela fala bem. Não, é uma pessoa agradável de estar junto, uma pessoa boa de conviver. A palavra de Deus diz que a casa toda de Potifar ela era abençoada porque Deus estava com José. Se Deus está conosco, nós precisamos ser essas pessoas que aonde o lugar que nós estamos, esse lugar é abençoado. Então avalie cada um de nós a si mesmo. Então enquanto eu prego essa palavra, avalia a ti mesmo. Como é que você tem sido? Nos ambientes, nos lugares aonde você está. As pessoas querem estar com você ou as pessoas fogem de você? Uma vez uma irmã disse para mim, mas ninguém me visita, ninguém vai na minha casa tomar chá, eu sou sozinha. Eu vejo que na igreja tem grupinhos, tem uns bolinhos, uns grupinhos, elas se combinam, elas vão para tal lugar, elas vão tomar chá não sei da onde. Eu disse, tá irmã, mas a senhora já convidou alguém para ir na sua casa? Mas eu não convido, né? Porque tu vê, ninguém fala comigo, ninguém me convida. Eu disse, irmã, quem sabe, desculpa que eu vou falar para a senhora, mas quem sabe a senhora sorri mais, tenta conversar com as pessoas, né, te entrosar assim, junto com elas, convida, prepara uma mesa, né, faz um chazinho, prepara uma mesa, compra um bolinho, convida essas irmãs para ir na sua casa, lê um texto bíblico, né, é bênção. Não, mas as pessoas insistem nos lugares onde ela está, ser o peso daquele lugar. Avalie a si mesmo. E sabe outra coisa que eu aprendo aqui? Quando a gente anda com gente de Deus, nós somos abençoados. Quando a gente anda junto com gente de Deus, as coisas de Deus são transformadas. Procure andar com gente de Deus. E eu não estou dizendo para você largar o seu amigo do mundo, o seu parente. Não estou dizendo nada disso. Mas é importante que você ande com essas pessoas de Deus para que você seja abençoado e você possa abençoar eles. Você tem que ir nas trevas para ser luz lá nas trevas. Você tem que conviver no meio de gente de Deus. Jesus comia com os pecadores, mas convivia com os discípulos. Ele andava com os discípulos. Ah, mas Jesus comia com pecadores. Sim, comia com pecadores, mas não andava com eles todos os dias. Quem andava com eles não era. Quem andava com ele eram os discípulos, aqueles que criam, que seguiam, que tinham as mesmas doutrinas e diretrizes dele. Seja essa pessoa abençoadora, ande com gente de Deus, convide gente de Deus para ir na sua casa, para abençoar a sua casa, para orar pela sua casa, para orar pela sua família. É bênção. O cara só convida gente do mal para ir na casa dele. Pô, é só bandido. E aí depois que ia ser abençoado, querido, não dá. Não dá, luz e trevas não tem comunhão. A palavra de Deus diz que luz e trevas não tem comunhão, não adianta, não tem como. Não tem como andar com trevas.
Nós aprendemos tanto com a vida de José. José, ele sempre dava glória para Deus em tudo que ele fazia. Gênesis 41, 14, diz assim: Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair depressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho pode interpretá-lo. Respondeu José, olha o que José respondeu: Não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável. Ele podia ter dito assim: realmente, eu sou o cara. Eu sou o cara que interpreta sonho aqui. Chamou todos os magos, profetas, o cara não interpreta, mas quem interpreta sou eu. Não, ele nunca puxava a glória para ele. O que ele disse? Deus tem a resposta. Que nós venhamos, ao longo das etapas da nossa vida, a dar a glória para Deus. Porque ao longo da nossa vida nós estamos passando por etapas. E eu quero lhe perguntar nessa noite: a quem você tem dado glória? A sua professora da faculdade? Você tem dado glória ao patrão que lhe promoveu lá, que deu o canetaço? Você tem dado glória para aquele parceiro empresarial que lhe convidou para abrir um negócio? Você tem dado glória para o pai, para a mãe que injetaram dinheiro lá e você saiu da crise? Você tem dado glória porque saiu uma herança, diz, glória a Deus, meu pai, não, se não fosse meu pai que está nos céus, ele me abençoou. Ele usou meu pai terreno, ele usou o meu sócio, mas a glória é de Deus. A glória sempre é de Deus. Eu comecei há poucos meses atrás num ramo novo, com um ramo imobiliário. E o primeiro imóvel que eu vendi foi muito de Deus. E tanto que as pessoas diziam: cara, mas o que tu fez para vender? Eu disse: cara, é só Deus, velho. Eu não tenho o que dizer. Não, o cara diz: não, cara, para de falar esse negócio de Deus, cara. Eu quero saber o que tu fez. Cara, não tem explicação. Se eu te contar como é que aconteceu, eu não tenho explicação. Foi Deus quem fez, cara. E dentro de mim sempre tinha aquela voz assim dentro de mim: tu precisa dar sempre a glória para Deus. Muita gente vai te perguntar como é que tu vendeu. Muita gente vai te perguntar, porque eu faço uns videozinhos, faço umas coisinhas diferentes. Já trabalhei com marketing. Trabalho ainda com marketing. E aquela voz diz de mim: a glória é minha. A glória é minha. Não, tu vai querer puxar para ti, mas puxa para mim. É para mim a glória. O tempo todo Deus falando. E as pessoas vinham me perguntar e eu disse: mano, é de Deus, cara. Deus fez, cara. Deus fez porque eu não tenho como te explicar. Foi assim. Quando eu contava, os caras: mas isso aí é impossível mesmo. Isso aí é só Deus mesmo para fazer. José dava glória para Deus. Por isso José prosperava. Às vezes nós vemos uma pessoa prosperar, e quando eu falo de prosperidade, não falo somente de questão financeira, mas falo em todas as áreas da vida, na condição de se viver bem. As pessoas ficam pensando: qual é o segredo desse cara? Qual é o segredo dessa mulher aí, né? São vários segredos. São várias coisas a serem cumpridas. Às vezes as pessoas entram na igreja e querem com um passe de mágica que a vida delas seja transformada. Passa por aquela porta, vem para cá e está tudo certo, não vai ter problema. Não é assim, gente. É uma construção diária com várias etapas. Se a gente enxerga a vida de José, a gente vê que, olha quanta coisa foi trabalhada na vida de José. Sétima coisa que eu vejo na vida de José, que José era um bom administrador. Isso é inegável. Qualquer pregação que você for ouvir sobre administração, sobre finanças, você vai ver sobre José. Capítulo 41, versículo 53. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em toda a terra. Mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão.
E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. José era o cara que administrava. José deu uma sabedoria para ele administrar esses recursos. Por que Faraó não administrou isso? Não disse, não, negócio, quanto precisa? De 20 sacos de farinha, dá 20 sacos de farinha para ele. 5 quilos de feijão, dá 5 quilos de feijão para ele. É tanto? Não, vou cobrar mais. Vou cobrar mais, porque agora tem fome. Cobra mais desses caras, eles ficam lascados. E aí eu consigo mais dinheiro. Só que a matemática não é essa. A matemática é muito diferente. Muitas vezes, quando nós estamos numa empresa, quanto mais eu vendo, mais prejuízo eu tenho se eu tiver margem negativa naquele produto. Mas José já conhecia isso. E o faraó disse, não, quem sabe dessas coisas é José. Vai lá e fala com ele. José administrou tão bem, que por 7 anos ele colheu, e depois os outros 7 anos ele só foi administrando. Não, isso aqui eu não posso vender. Porque se eu vender agora me falta. Eu não vou vender a semente, porque se eu vender a semente eu não tenho como plantar. Aí eu dou 5 de farinha para esse cara, 2 de feijão para outro, 3 para o outro, acabou tudo. O que eu aprendo com José? Tem gente que sabe administrar e tem gente que não tem o dom de administrar. Eu peço para minha esposa administrar as finanças lá em casa. Porque muitas vezes eu já meti os pés pelas mãos por ser muito emotivo, por ter um coração, eu ser muito caloroso no momento. Eu disse, não, amor, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo lá. E a minha esposa é um pouco mais racional. Ela coloca as coisas no papel, tem uma planilha, contas a pagar, contas a receber. E isso não é demérito nenhum para ninguém. Se você na sua casa, quem controla melhor as finanças, quem é melhor em matemática, quem é mais racional, é a sua esposa, não tem problema ela fazer as finanças. Se é você, faça você. Agora, se nenhum dos dois sabe fazer nada, aí chama alguém que sabe. Chama alguém que tem sucesso financeiro, ou alguém que cuida de muito dinheiro, ou alguém que administra, porque isso não é só a matemática exata. Existem diversos outros fatores que precisam ser analisados. E às vezes a gente acha que é só isso. Não, comprou aqui, saiu ali, comprou aqui, saiu. Não é bem assim a coisa. E nós precisamos pedir aconselhamento. José era um bom administrador. Deus dava graça para ele. E a minha oração é que cada um de nós sejamos bons administradores, e se nós não conseguimos ser os administradores que gostaríamos de ser, chame alguém para lhe ajudar a fazer essa matemática fechar. Amém? E a 8ª e última coisa que eu quero falar, que eu aprendo com a vida de José, que José era um homem perdoador. José foi vendido pelos seus irmãos, e ser vendido como escravo era o último do último grau na sociedade. Não importava que o teu nome fosse o top das galáxias. Se tu fosse vendido como escravo, tu era escravo. E um escravo, ele era obrigado a fazer tudo que o seu senhor mandasse. Se ele não fizesse, ele sofria danos físicos, ele sofria por não ter alimento, por não comer. Muitas vezes podia sofrer abuso sexual. Ele tinha que fazer o que o seu senhor mandasse. E se não fizesse, era espancado, era tirado comida dele. Foi nessa posição que os irmãos de José colocaram ele. Para José era muito mais fácil que matassem ele do que vendessem ele como escravo. José ficou 2 anos atirado naquela cadeia. Ficou preso. Não sei o que ele não passou. Foi acusado de assédio. Olha o que esse homem passou. E ele perdoou os seus irmãos. Ele não teve rancor, indignação no seu coração. A palavra de Deus diz que ele decidiu perdoar. Ele perdoou. Perdoou e trouxe todos os irmãos dele para morarem com ele na terra do Egito.
e não passarem fome. Quantos de nós faríamos a mesma coisa? Porque o nome de José não era mais José, ele tinha um outro nome. Então eles não sabiam que ele era José. Ele poderia muito bem ver que eram os irmãos dele e disse: agora eles sem vergonha vão passar fome mesmo. Fizeram eu passar tudo isso. Agora eles vão passar fome, agora eles vão ver o que é bom para tosse. Quantos de nós sente no coração o desejo da vingança? Se vingar de pessoas que lhe fizeram algum mal, que lhe maltrataram, que lhe entristeceram. E essa vingança lhe percorre a vida por anos e anos. Às vezes é um abuso físico, mental de um parente próximo. Às vezes é um abuso psicológico de um patrão. Às vezes é um abuso de um pastor que lhe oprimiu, que lhe entristeceu, que lhe chateou. Às vezes é um abuso conjugal, uma opressão. E você vem anos passando por essas dificuldades, por esses problemas, pensando no momento que você possa dar o troco. Porque o que nós queremos sempre é nos vingar, é sair por cima, é sermos tidos como bom, como o melhor, como aquele que correu primeiro, aquele que ganhou o prêmio, aquele que venceu a batalha, aquele que ganhou a guerra. E o sentimento de vingança está lá guardado no nosso coração, desde a queda do homem, de Adão e Eva, e o pecado original se mantém no nosso coração, somos salvos e remidos pela graça de Cristo, mas ainda pecadores. Esse é um grande paradoxo. Morreremos salvos e mesmo assim pecadores. Precisamos lutar contra a nossa carne todos os dias e decidir perdoar. O perdão é o que mais tem prendido vidas, pessoas. Às vezes as pessoas não se dão conta, mas a tristeza de uma vida é pela falta de perdão. Me magoei com um, me entristeci com outro, me chateei com fulano, ciclano me magoou, e assim nós vamos carregando isso na nossa vida. José decidiu perdoar, e ele poderia ter perdoado e dito: peguem essa comida, peguem todo o dinheiro de vocês e voltem lá para a terra do Egito. Tá bom, vocês estão perdoados. Mas não, José não fez isso. José ficou junto com eles e disse: eles são meus, eles são carne da minha carne, sangue do meu sangue. Quantas vezes ficamos de mal com um pai, com uma mãe, com um irmão, por anos. Não conseguimos pegar o telefone, não conseguimos mandar uma mensagem, não conseguimos dizer eu te amo, por mais que esteja guardado lá no fundo do coração. O que mais me impressiona em toda essa história não é tudo que ele passou e não é o governador que ele se tornou, mas é o homem perdoador que José era. Porque os que mais entristeceram e magoaram ele eram os que mais deveriam amá-lo. E as nossas frustrações estão totalmente ligadas com a expectativa que nós colocamos nas pessoas. E eu coloco uma expectativa muito grande no meu pai, muito grande no meu cônjuge, e isso eu devo fazer, porque são pessoas próximas, que deveriam me amar, mas a pessoa que mais deveria me amar, me machuca, me entristece. E o sentimento no meu coração é de vingança. Eu quero me vingar, um dia vai chegar a minha hora. Mas não é isso que Deus tem para a tua vida. O Evangelho de Cristo é um paradoxo do mundo, ele é antagônico ao mundo, onde aquele que morreu, viveu, aquele que era rico se fez pobre, aquele que era rei se fez servo. Nós não podemos viver conforme esse mundo, mas sim conforme o mundo que Cristo preparou para cada um de nós.
Decida perdoar nessa noite, não importa o que fizeram para você. Não importa o que foi feito, não importa. Você pode dizer, eu não tenho força para perdoar. Eu disse, busca essa força em Deus, que eu tenho a certeza que Ele vai te dar essa força. Para que você possa perdoar essa pessoa querida, essa pessoa que lhe fez, que lhe entristeceu. Muitas vezes a pessoa lá do outro lado, o nosso algoz, nem ele mesmo sabe que cometeu tanto erro. E quem sabe ele ou ela lá do outro lado já está arrependido por tudo aquilo que fez. Às vezes uma pessoa velha já entristecida pelas marcas da vida. Decida perdoar nessa noite. Tenha certeza que o Espírito de Deus repousará sobre a sua vida, sobre o seu coração. E quando eu digo que a maioria dos problemas é por falta de perdão, eles são mesmo. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa fazer uma reflexão dentro do seu coração, no mais íntimo do seu coração. E você venha decidir perdoar. E ser como esse grande exemplo de José. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito na Igreja de Cristo nesses dias. Eu não sei o que Deus vai fazer quando tudo voltar ao normal. Mas eu sei que Ele é Deus e que Ele tem tudo preparado. Nós não sabemos, mas Ele sabe. E a nós, como homens de Deus, foi nos dado o encargo de confiar. Crer somente, diz a palavra de Deus. Nós precisamos confiar. É o que nós pregamos. Nós pregamos fé e confiança no Senhor. Nós continuamos confiando, não importa o que aconteça. Ah, mas vão fechar a igreja para sempre. Nós continuamos confiando no Senhor. Se Deus decidir fechar a porta de templo para abrir corações, assim será. Nós não sabemos qual é o projeto de Deus. Decida hoje ter a sua vida transformada. Você não está assistindo essa live por acaso, você não recebeu esse vídeo por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana transformadora, uma semana de alegria, de paz, e que nós possamos receber muitos testemunhos da transformação da sua vida, do seu caráter, da sua família.